Olá, somos Juliane E Bárbara. Nós somos alunas da Universidade Federal do Norte do Tocantins, do curso de Ciências Biológicas, e vamos falar sobre quitenóforas e quinidários. Bom, então vamos começar pela etimologia da palavra, onde quitenóforas vem do grego, ou seja, quitenóforos significa portadores de dentes. Outro aspecto é a classificação taxonômica. Os quitenóforas, eles são do domínio eucariotas, do reino animal, são eumetazoas, e o filo, é os quitenóforas. E dentro das classes, as principais que temos são tentaculatas, onde contém a maioria das espécies, e a outra é a nuda, que são animais, é uma classe que não possui tentáculos. Bom, e na ecologia desses animais, eles desempenham um papel muito importante nas cadeias alimentares, onde eles são consumidores secundários e terciários. Além disso, eles se alimentam principalmente do zooplâncton, de peixes, larvas de peixes, crustáceos e dentre outros animais. Mas eles também servem de alimentos para peixes, tartarugas marinhas, quinidários e outros animais. Bom, esses animais, eles vivem em ambientes marinhos, em regiões costeiras, mar abertos, águas superficiais, mas algumas espécies são encontradas também em ambientes salobros. Bom, agora vamos entender a morfologia desses animais. Bom, os quitenóforos, eles são animais gelatinosos, transparentes e possuem até 99% de água na sua composição corporal. Além disso, eles possuem uma simetria birradial, e uma outra característica é que eles são animais diblásticos, possuindo ectoderma e endoderma. Bom, vamos entender um pouquinho da fisiologia desses animais, começando pelo sistema digestório. Bom, o sistema digestório desses animais é completo, onde é constituído por boca, faringe, estômago, canais gastrointestinais e poros anais. Além disso, esses animais possuem uma digestão extracelular, seguida por uma digestão intracelular. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso desses animais. Esses animais, eles possuem uma rede nervosa difusa associada ao órgão apical, onde tem a função de equilíbrio, ou seja, é uma estrutura sensorial localizada na extremidade desses animais, em que vai desempenhar a função de equilíbrio, orientação espacial e também uma coordenação do batimento das quitenas. Bom, mas o que são essas quitenas? As quitenas são 8 fileiras longitudinais formadas por placas de cílios fusionados, onde esses cílios vão desenvolver a locomoção desses animais e a manutenção do equilíbrio. Agora vamos entender um pouco do sistema respiratório desses animais. Bom, não existe um sistema respiratório especializado, e a respiração desses indivíduos ocorre por difusão, assim como a circulação, onde não apresenta um sistema especializado, e a circulação desses animais, a distribuição de nutrientes, também ocorre por difusão. Já a excreção desses animais também não possui um sistema especializado, onde as excretas que esses animais produzem, elas se difundem na água. Bom, mas como ocorre a reprodução desses animais? Bom, esses animais, eles são hermafroditas, a maioria das espécies, onde em um mesmo corpo eles possuem gônadas femininas e masculinas. A fecundação deles é externa e acontece diretamente na água. Além disso, algumas espécies podem realizar autofecundação, mas na maioria dos casos ocorre a fecundação cruzada. Vamos falar um pouco sobre a classificação desses animais, no qual eles possuem duas classes principais: tentaculatas, onde eles possuem tentáculos junto com coloblastos, e representa a maioria dos animais desse filo. Além disso, possui a classe também nuda, no qual eles não apresentam tentáculos e fazem a captura das presas diretamente pela boca. Então, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre os aspectos gerais dos quitenóforos, a gente vai entender um pouco sobre os quinidários. A gente vai começar falando sobre a organização desse filo. Eles são organizados de forma diploblástica, ou seja,
Durante o processo de desenvolvimento embrionário, eles formam somente 2 folhetos germinativos, a ectoderme e a endoderme. E entre essas 2 camadas, a gente tem uma estrutura chamada mesogleia, que ela é uma substância gelatinosa e é ela que vai dar estrutura ao corpo desses organismos. E ela geralmente é acelular. Então, por mais que, os quinidários eles não formem órgãos verdadeiros, então como o coração, o pulmão que a gente tem, eles têm tecidos sim diferenciados e é isso que é uma característica evolutiva deles. A gente vai falar agora um pouco sobre a simetria. A simetria é basicamente quando você consegue partir esse animal em partes semelhantes, uma da outra. Os quinidários, eles têm uma simetria radial, ou seja, eles conseguem ser cortados em diferentes planos. E isso é uma característica evolutiva muito bom para esse grupo, porque eles são aquáticos, então eles conseguem ter percepções de todas as direções. Na morfologia corporal deles, a gente tem 2 tipos de corpos. O pólipo, em que ele é um corpo cilíndrico, que ele fica fixado e tem a boca com a abertura para cima, que a gente tem exemplo a medusa, ela fica fixada no substrato. E a gente tem de corpo de vida livre, que eles têm o corpo em formato de guarda-chuva e a boca fica voltada para baixo. E a gente tem o exemplar deles, as águas-vivas. Os quinidários, eles têm células especializadas, sendo elas as células epiteliais, as glandulares, as musculares, as nervosas e os quinidócitos. Os quinidócitos, eles são especializados apenas nesse filo. Dentro deles existem os nematócitos, que são capazes de injetar toxinas, é uma cápsula, quando eles prendem as presas, que ajuda na alimentação, no momento de predação deles. A digestão, ela acontece na cavidade gastrovascular, que ela vai funcionar como boca e ânus, então ele não tem um sistema digestivo completo. Então o alimento ele vai entrar pela mesma cavidade, vai ser digerido de forma extracelular, depois intracelular e também vai ser excretado pela mesma cavidade. Os quinidários, eles são predadores. Então, quando as presas tocam seus tentáculos, os quinidócitos, eles disparam os nematócitos e fazem a predação. Mas eles também utilizam isso para sua proteção. Então, eles injetam essas toxinas quando eles se sentem ameaçados por algum predador que acaba chegando muito perto. Os quinidários, eles não têm um cérebro, mas eles têm um sistema nervoso extremamente desenvolvido que se estende por todo o corpo e é uma rede nervosa. E aí, o que acontece? Todo o corpo deles tem respostas e resposta muito rápida a estímulos. Eles têm uma reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é basicamente por brotamento e fragmentação, então, alguns conseguem, por fragmentação do corpo, desenvolver um novo indivíduo, ou eles acabam brotando do chão, porque eles têm os 2 tipos de vida, fixo e o livre. E a fase de pólipo, que é a principal, em que ocorre a reprodução sexuada, ou seja, após a fecundação surge a larva, que é a plâmula, e em muitas espécies ocorre a metagênese, que é a alternação entre o pólipo e a medusa. Nos quinidários, a gente tem 4 classes principais. A gente tem o hidrozoa, que é o seu principal representante, que seria a caravela portuguesa, e boa parte da vida deles é na fase pólipo. A gente tem o esquifozoa, que são as verdadeiras águas-vivas, e eles têm boa parte da sua vida na fase da medusa. A gente tem o cubozoa, que são as águas-vivas caixas, e eles têm um dos maiores venenos, as maiores toxinas do ambiente marinho. E a gente tem o artozoa, que inclui os corais e as anêmonas do mar, que tem uma fase de vida também na fase pólipo, e eles são responsáveis por formar os corais, porque eles ficam fixados ali no substrato e são grandes responsáveis, então ecologicamente eles são muito importantes. Então, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a importância desses organismos, para ecologicamente. Eles são importantes principalmente, porque formam a barreira de corais, eles formam os recifes que servem de abrigo para outras espécies, é o berçário de muitas espécies. Serve também de alimentação, então as águas-vivas, que servem de alimentação para as tartarugas. Eles acabam tendo interesse médico porque alguns têm toxinas e quando essas toxinas entram em contato com os seres humanos de forma acidental, acabam causando algumas doenças. Então, é de grande importância, esse filo para o ecossistema em geral.